Oi, vamos ver se assim dá certo. Tô, fui convidada pela Fernanda, endocrinologista do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Mas a live é da Fê. Depois eu vou passar esse vídeo para ela. Então, assim, Deu aê! certo. Eu tava falando, a live é da Fê. Vou passar esse vídeo para ela. É sua, Fê. Pode começar. Eu já tava. Agora vai. Adoro Já... E aí, Ju, obrigada, gente. Que bom, eu já tava ficando frustrada. Eu falei, meu Deus, agendei, esperei tanto esse momento. E assim, a primeira vez que eu entrei, ia tudo bem, caiu. Mas agora vai. Não, então, gente, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao canal da Carol, a doutora Carolina Pimentel, que tem doutorado em dieta vegetariana. Também é certificada em medicina do estilo de vida como eu. E agradeço imensamente ela ter aceitado o meu convite de vir aqui falar com vocês, porque a alimentação baseada em vegetais pode ser sua escolha de saúde. Né? Tem vários artigos, né, agora, Carol, saindo em várias publicações científicas e também na mídia aberta, né, na mídia leiga, jornais de grande alcance, internet, sobre alimentação plant-based. E eu queria que você dissesse um pouco o que é a Whole Food Plant-Based Diet. Adoro falar o nome todo completo dela. Fê, primeiro, obrigada pelo. Eu acho que você pode afastar um pouco a câmera, Fê. Você Sim, tá ficou. muito perto agora. E, Fê, primeiro eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui, poder falar com você, com a sua audiência. Eu admiro muito o seu trabalho. Foi muito legal ter te conhecido lá no curso. Ter trazido um pouco, né, desse conceito de plant-based que eu estudo há tanto tempo e que eu acredito tanto, né? Você pediu para a gente definir, né, a dieta baseada em vegetais integrais, né? É tão difícil a gente traduzir, porque se a gente fala plant-based diet, parece que uma dieta baseada em planta, parece que a gente vai ter que comer samambaia, né? É verdade, eu lembro você falando isso na aula, inclusive, da pós. Eu sempre falo, porque daí às vezes a gente fala plant-based, mas por que não fala português? É verdade, né? Mas a gente tem que ter um termo mesmo. Eu acho que a dieta baseada em vegetais funciona, mas eu ainda acho que se a gente pensar bem, a gente consegue um termo mais legal. Mas enfim, é uma dieta inclusiva, eu acho que é essa a primeira ideia que a gente tem que falar para todo mundo, né? Uma dieta que inclui, não é uma dieta que exclui, né? Óbvio que no final do dia a gente vai não consumir alguns tipos de alimento ou diminuir e limitar o consumo, mas basicamente é uma alimentação cuja base são os vegetais. Então a gente está falando de frutas, verduras, legumes, cereais e grãos integrais, toda a família dos feijões, sementes, oleaginosas, quantidades bem moderadas de ovos, leites e derivados, né? E limitar o consumo da carne vermelha, do sal, de alimentos ricos em sal, açúcar, né? E gordura saturada, principalmente. Então, por isso que falam whole food, porque o que prega muito a dieta plant-based é essa dieta baseada em alimentos íntegros, né? Exato, Carol. É o Em que a alimento na gente, sua forma inteira, que eu acho que a gente vai na ter que sua pensar numa forma tradução inteira, sem estar exatamente. processado, né? Sem estar É, processado. Ou exato. Então, minimamente processado. minimamente processado, né? Então, na verdade, eu acho que é mais fácil a gente pensar nisso, que são os alimentos na sua forma mais íntegra possível, né? E para que a gente possa aproveitar, na verdade, todas as partes do alimento que, se a gente pensar, vai num arroz integral, né? Em que a gente joga fora a película que recobre Sim. ali aquele cereal, aquela gramínea, que é rica em vitamina do complexo B, principalmente a B1, né? Muito rica em fibras, em fitoquímicos. Então, a ideia é a gente incluir mais esses alimentos dessa sua forma íntegra, que foi uma coisa que a gente perdeu ao longo
ao longo da construção da nossa sociedade, né? Ao longo a gente foi crescendo, né, ô Fê? Eu não acho que tenha grandes vilões, grandes mocinhos, não. Isso. Eu não tenho essa mania de perseguição, não. Eu acho que a humanidade foi evoluindo, foi crescendo. Imagina, a nutrição é uma ciência muito recente. A gente, outro dia, em 1950, estava descobrindo ainda os primeiros compostos bioativos. Né? A gente estava entendendo ainda o papel dos nutrientes, das vitaminas. Então, é uma ciência recente, né, que se confundiu aí em algum momento com a evolução em termos, né, da civilização, de estilo de vida, essa urbanização do nosso estilo de vida. Então, foi, né, e que a gente perdeu perdeu tempo, né, e perdeu também saúde. Perdeu tempo, perdeu qualidade de vida, perdeu saúde, né? Perdeu e perdeu conexões, né? Perdeu sono. Mas a gente está resgatando, assim, de volta ao básico. É só isso, né? Eu adoro a sua hashtag, Fê. Você é muito criativa. Com neve para todos. É bem isso. E, gente, eu já trouxe a Carol para Neve para Todos. Vocês se preparem. Total. O projeto vai ser grande. E assim, o que eu estava comentando com eles, né? Porque naquela hora que a gente estava tentando conectar para você entrar na live, do programa de certificação da Universidade de Cornell em alimentação baseada em vegetais. O que eu acho mais interessante, que me encantou mais na aula que você deu para a gente na pós, Carol, é essa questão da inclusão. Então, quando eu abri a caixinha de perguntas para a minha audiência, para os meus seguidores, perguntando o que é que eles queriam saber, né, eles perguntaram: ela é restritiva? Você já falou: não, Fernanda, ela é inclusiva. E é um equilíbrio dinâmico do prato, porque quando você coloca mais coisas boas, as coisas ruins vão saindo do prato, que não vai caber no prato. Você não vai aumentar o seu prato, né? E uma coisa que eu assisti eu estou terminando o módulo desse programa de certificação da Cornell, e é interessante que eles falam isso, né? Que estava falando essa questão de que não tem vilões. Eu prefiro não pensar assim, sabe? Porque é indústria, não sei, eu não acho que é assim que a gente vai melhorar o estilo de alimentação das pessoas. A gente só vai criar brigas e vai perder tempo com isso e energia, né? Mas aí ele fala que o nosso estilo de vida vai influenciar nas nossas escolhas alimentares. O nosso estilo de vida não tá legal e nosso estilo de vida mudou. E por isso que a gente está escolhendo mal os alimentos, né? E aí, dentro desses, ele faz fóruns durante o programa, Carol, e aí nos fóruns a gente vê opinião de várias pessoas em diferentes partes do mundo, né? Da América do Sul só tem eu e mais uma nutricionista que é do Peru. E aí eu estava falando isso, que durante muito tempo, e eu li artigos assim, que para você perder peso, né, emagrecer, melhorar o controle do diabetes, você tinha que restringir carboidrato e aumentar a proteína. E aí todo mundo só achava que proteína vinha da carne vermelha, do frango e do ovo. E a gente esqueceu que o feijão é proteína, que a lentilha é proteína, que o grão de bico é proteína, e são coisas que a gente tem em abundância e com fácil acesso, e está com preço melhor do que o da carne, ultimamente, inclusive. Exato. E sabe o que foi também, Fê? A carne, conforme a gente foi evoluindo, a carne virou um sinal de status, né? Exatamente. Foi uma conquista. Para nós brasileiros, então, foi uma conquista a gente ter carne todo dia no prato. Aquilo era um sinal de que eu estava oferecendo para a família o melhor. O melhor, exatamente. Então a carne assumiu um papel de protagonista aí nessa alimentação. E ela teve o seu papel lá atrás, né? Nesse processo de transição nutricional. Ainda hoje, o brasileiro tem como a principal fonte proteica a carne, né? Então, como você falou, né, o discurso muito extremista, ele só afasta. E a medicina do estilo de vida é tão ao contrário disso, né? Ela quer aproximar, não só ela quer aproximar a gente da gente mesmo, a gente de todos nós, dessa grande conexão, para que a gente viralize saúde. Né? Então eu também acredito nisso. E assim, a gente tem os papéis bem determinados, né?
Eu sei que Sim, eu vou até adiantar uma questão que eu vi que saiu por aí, Fê, que era a questão dos substitutos do leite, né, por sim. exemplo. E aí se pergunta, mas qual é o melhor substituto para o leite de vaca, né? Leite vegetal. É caro, começa por aí, né? Então, assim, não então, o que que a gente pode fazer? Olha, tem que avaliar muito bem, né? Porque se eu falo, eu posso indicar para você, não. Então, se você consegue, se você tem tempo, se você tem essa disponibilidade, prepare o seu próprio leite vegetal. Porque não só você prepara o alimento, né? E o ato de cozinhar por si só já é saudável, como com o próprio resíduo do que você vai preparar aquela bebida vegetal, você faz patê, você faz recheio para outras Sim. preparações. Você consegue, o que a gente quer, né? Aproveitar de maneira integral o alimento. Mas a gente também vai conversar que, como qualquer dieta, a dieta baseada em vegetais, obviamente, traz alguns nutrientes de atenção. Ou seja, algumas correções que a gente precisa fazer na dieta para não entrar em carência nutricional. Então, se você escolhe fazer a bebida vegetal na sua casa, provavelmente um suplemento de cálcio, vitamina D vai ser necessário. Óbvio que a gente avalia cada caso, mas quando a gente. Por que que eu falo assim, provavelmente? Porque quando a gente pega os estudos de populações que fazem esse tipo de alimentação, né, que tiraram fotografias dessas populações que são vegetarianas, ovolacto, veganas, né, flexitarianas ou do Mediterrâneo, a gente encontra um perfil nutricional dessa dieta. E nesse perfil nutricional, as dietas plant-based, elas tendem a ter atenção, né? Vamos colocar assim, para proteína, para B12, para o ferro, para o zinco, para o cálcio, para a vitamina D. Isso não quer dizer que a onívora, então, é completa. Não, pelo contrário, né? O padrão da dieta saudável. Só excluir carne ou só incluir carne não vai deixar ninguém mais saudável, não vai deixar a sua alimentação mais completa. Mas então, voltando, essas dietas plant-based, elas tendem a ser mais, principalmente quando a gente vai para o veganismo, a ser pobre em cálcio e, sobretudo, em vitamina D, que é uma questão também do estilo de vida. Quando a gente vai para bebida vegetal industrializada, eu tenho a opção de tê-la fortificada, Sim. enriquecida com esses nutrientes, que vão ter um papel importante para preencher essa lacuna nutricional. Ao passo que, se a gente for preparar essa própria dieta, né? Então a gente vai ter que adequar de outra forma, mas provavelmente no início entrar aí com uma suplementação. Então, é uma questão de avaliar muito do estilo de vida, das condições, do planejamento, em que estágio de contemplação a gente está para fazer todas essas inclusões. Então, é isso. Agora, se você optar por uma bebida vegetal que seja industrializada, com certeza eu te recomendo a procurar as versões que são enriquecidas, né? Sim, Isso tem. facilita muito atingir aí as recomendações. E assim, a questão também do leite, até para as pessoas que não sabem, o leite é rico em gordura saturada, né? E a gordura saturada, principalmente na dieta americana, que é a dieta mais estudada, ela é extremamente alta na alimentação americana, porque se come muito queijo, se toma muito leite. E a Exato. gente reproduz esse padrão, né? Não que, até foi uma amiga minha que é endocrinologista, ótima, que estudou, fez o mestrado dela em osso, super séria. Ela falou assim, Fernanda, tô preocupada de você ficar falando da alimentação baseada em vegetais, e aí como que a gente faz com cálcio? O que é que eu vou orientar para os pacientes? E assim, não é que eu estou pedindo para não tomar o leite, não é que eu não queira que meus pacientes não tomem iogurte, mas que não pensem que o cálcio só vem dessas fontes. Eles podem tomar o leite se eles quiserem, mas tomem em menor quantidade. Vamos calcular isso. Vai numa nutricionista para calcular, porque isso o médico endocrinologista não sabe fazer, né? Não é a nossa área de atuação, então a gente não vai saber calcular a concentração de cálcio que tem para substituir um copo de leite, por exemplo. Ele pode tomar o seu copo de leite e complementar o restante com alimentos à base de plantas, né? À base de vegetais. Então, acho que essa Exato. discussão é importante. Assim como a gente fala
né? Eu atendo muita gestante com diabetes gestacional. Durante muito tempo, eu só associava o ovo como substituto do carboidrato no café da manhã, por exemplo. Eu aprendi a associar o abacate, eu aprendi a associar o feijão fradinho, a gestante fazia como se fosse um brunch. Eu falei, gente, em vez de fazer o café da manhã, já que acorda um pouco mais tarde, até uma paciente minha super fofa, porque ela tem outras restrições alimentares por intolerância alimentar. Falei, você consegue fazer um brunch no café da manhã? Faz uma salada de feijão fradinho. Aí ela, eu não tinha pensado. Eu falei, então, faz uma salada de feijão fradinho, que você vai conseguir ter sua fonte ali de proteína, você complementa lá com o restante que a nutricionista dela tinha indicado, e a nutricionista foi super legal, porque a gente trocou figurinha, foi ótimo. E aí ela começou a colocar abacate na salada. Então, assim, você vai fazendo, vai te criando, vai aumentando o repertório. E uma coisa que eu acho muito importante, Carol, também que eu vi nesse curso da Cornell, é que na faculdade, sem ser quem é da área da saúde, que não fez nutrição, não tem nem quase 4 horas de nutrição na formação. Exato. E aí a gente não sabe falar de comida. E por isso que eu tenho trazido esse tema para cá, sabe? Eu fiz uma pesquisa que eu faço em inquérito alimentar, principalmente das gestantes. Grande parte das gestantes com condição financeira boa também não comem frutas. Não comem frutas. Fê, 1/4 da população, nem 25% só da população brasileira atinge as recomendações de vegetais, né? Frutas, verduras e legumes, que são pelo menos 5 porções diárias. Ou seja, ninguém consome isso, né? Ao passo que, se a gente for ver a ingestão de açúcar, ela é a mais democrática. Ela está em todas as faixas etárias, em todas as classes de renda, em masculino e feminino, não tem diferença. Então, a gente precisa também ter uma mudança do comportamento que começa pelas nossas próprias escolhas. Né? Então precisa sim aumentar o consumo desses vegetais, e é por isso que a gente fala tanto desses tipos de dieta, né, Fê? Exato. Porque elas são inclusivas. E assim, a gente no consultório às vezes trabalha com essa transição. Às vezes o paciente nem sabe, mas ele já está numa transição, né? Então, como você faz a transição? Como que você começa a fazer isso no consultório, na sua prática clínica? Foi uma pergunta que surgiu no início da live. Legal, incluindo sempre. Então, se a questão do consumo da carne, ela não vem do paciente, porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que respeitar são os hábitos, né, as condições, a individualidade sempre, né? Então, assim, eu respeito sempre isso, e o que acontece? Eu começo a incluir. Então, o primeiro passo são as 5 porções de vegetais, né? Então, ele sempre sai com essa meta. Independente ainda desse plano alimentar, aumentar para 5 porções e de 5 cores diferentes. Isso é importante, né? Porque a gente tem uma paleta muito grande de fitoquímicos, de bioativos, desses tipos de compostos, né? E aí, depois para começar a abrir espaço no prato, para ele entender, né, que a carne não é essencial em todas as refeições, né, que ela não precisa ser ali o protagonista de tudo aquilo. Depois, o segundo passo que eu acho importante é começar a trabalhar a inclusão dos grãos. Porque no final do dia, a hora que a gente retirar ou limitar o animal da dieta, eu preciso colocar essa proteína de volta no lugar. E essa proteína vem principalmente das leguminosas, da família dos feijões, né? Então, o próprio feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, soja, né? E aí, e os cereais integrais, né? Então, a gente está pensando em aveia, cevadinha, quinoa, o próprio arroz integral, né? Então, a gente daí faz esse balanço aí desses grãos na sua forma íntegra, como a gente estava dizendo, né? Depois a gente começa a trabalhar um pouco, ter como base a salada, né? As folhas.
E aí tentar fazer saladas para essa transição cada vez mais completas, né? Então, se não aparece um arroz com feijão, na parte desses vegetais, ou crus ou refogados, tem que aparecer uma leguminosa. Então, uma salada de grão de bico, por exemplo. Ou a gente sempre enriquecer com sementes e castanhas. E isso fracionado ao longo do dia, né? E, por fim, assim, lutar pelas frutas, né? Que é impressionante, como você falou. A gente tem que lutar por elas, Fê, né? Eu acho muito. Eu falei isso, até fiz uma mini live surpresa, que eu sou a rainha das mini lives surpresas. Porque quando dá um tempo, o paciente falta, eu faço uma live. Que aí eu acho uma oportunidade boa de troca, melhor do que você gravar um vídeo e colocar na rede. Eu falei, talvez a gente tenha que planejar, igual a gente planeja a refeição quando a gente leva para o trabalho. Então, você já deixar a fruta picada quando você compra, né? Que eu acho que é uma forma da gente conseguir, na hora, virar um momento da família de preparo de alimento. Porque se a fruta estiver inteira na geladeira, você não vai comer. Você vai chegar cansada do trabalho, vai comer sua salada, vai comer lá sua... mas não vai comer a fruta. A gente, não é porque a gente é profissional da saúde que a gente não é humano. A gente chega exausta, a gente abre a geladeira e fala, que vontade de comer maçã, né? Ai, hoje eu quero um brócolis. Existe isso, ainda mais quando você tá cansada, com fome, né? Então, assim, a gente quer refeições práticas, prontas, rápidas, e o planejamento é a chave. Então, assim, vai cozinhar lentilha, você já faz o pacote inteiro, né? Porciona, congela e ali você tem essas coisas mais fáceis. E assim, cozinhar lentilha, a lentilha não precisa dessa exclusividade, né? Ela não é... Você não precisa dessa tensão toda. Você põe a lentilha para cozinhar, vai fazer outra coisa. Põe um timerzinho ali, obviamente, né? Até mas você... sugiro, gente, olha, o perfil da Carol, quem não segue ela aí, que é meu seguidor e que tá vendo, ela tem um link dela na bio dela do perfil, que ela fornece várias informações no site dela. Tem um e-book com um planner lindo que eu ganhei de presente por e-mail, que você pode ganhar também. Que legal. E eu acho que isso super ajuda, sabe, Carol? A gente colocar no papel, eu tenho feito isso com os pacientes, colocar no papel quais são os objetivos que eles têm e como a gente vai conseguir fazer. E eu tenho trabalhado a questão de fazer plano A, plano B, plano C e plano D. Porque quando a gente tem a sensação de que ainda está no controle, é mais fácil a gente não fugir do planejamento inicial. Porque às vezes o plano A é fazer atividade física ou comer 5 frutas todo dia. 5 vegetais todo dia. Mas se a gente não consegue comer 5, o plano B é comer 3. O plano C é comer 2. Você migra aquele plano e sobe para o outro degrau. Que isso vai te ajudar a ver que está com controle e não desanimar, tipo, eu não consigo. Exato, não consigo, eu vou desistir. E por isso que é legal. Esse planner a gente desenvolveu, né? Porque eu percebi que uma das coisas mais frustrantes para o paciente é que quando ele não consegue um dia, ele acaba abandonando, mas ele não volta para refletir o que aconteceu naquele dia que impossibilitou ele de atingir essa determinada meta, por exemplo, que é consumir os vegetais, né? Quando ele para refletir sobre isso, ele entende que às vezes o problema não foi a fruta de sobremesa, né? O problema foi o atraso, que ele já sabe, que, né, que a gente já começou atrasado, uma reunião que entrou aquilo e ele não tinha aquela fruta, né, na geladeira, ou ele não tinha aquela fruta à disposição ali, né? Então ele vai ver que foi muito mais um erro do planejamento do que não ter sentido, assim, a vontade, por exemplo, de consumir esse tipo de alimento, né? Então, por isso que o planner é legal, porque você consegue voltar e traquear, né? Acompanhar a sua meta e entender. E quando foi fácil? Né? Por que foi fácil? Sim. Hoje foi super fácil. Eu lembro que eu fui convidada uma vez para ir para um lugar que fazia medicina do estilo de vida, assim... intenso, né? Aquelas mudanças intensas de estilo de vida. Então você sai do seu ambiente, vai para aquele ambiente que é totalmente controlado, né? Onde as pessoas estão marcando para você de 30 minutos em 30 minutos o que você tem que fazer, controlando o seu nível de atividade física, controlando a água que você tem que beber, oferecendo o prato pronto na hora do almoço, oferecendo a fruta na hora do lanche, né? E ainda tem oferecendo as opções de relaxamento na hora de relaxar, sabe? Eu falei, gente, eu consigo fazer tudo isso. Só falta eu voltar para São Paulo e encaixar o trabalho. É um ambiente não controlado, né? É um ambiente não controlado, entendeu?
Eu só Sim. preciso encaixar o trabalho, a vida, a rotina, a família. A hora tem tanta coisa pra fazer tudo. Né? Não, Então, com assim, certeza. a medicina do estilo de vida, ela me conquistou muito, foi porque ela é uma chave importante de autoconhecimento. Né? Porque Sim, no final do dia é o autocuidado. exatamente, Carol. Né? E assim, gente, até esclarecendo, a gente fechou a janelinha de comentário que a Carol tá com tempo curto. Então não vai ter É, 1 hora de duração lá, que tá acabando daqui a pouco, inclusive. Então vou não, terminar, vou mas fazer. Você me dá uns não, minutos a mais? com certeza, ô Fê, e eu queria só concluir, né, que a gente estava vendo como eu fazia essa transição, então eu te falei, né, primeiro eu vou incluindo aos poucos todos esses vegetais e só por último tem a exclusão. Só por, se for uma A pessoa opção. quiser. Exatamente, isso que eu Exato, acho se importante. for essa opção, né? Então daí a gente começa a ir diminuindo e limitando, que a gente chama, né, o consumo de origem animal, mas mais importante do que isso é limitar os alimentos muito ricos, né, em doces, né, açúcares, gordura saturada, principalmente sal. Né? Então, Exato. isso que é o mais importante, isso que faz um padrão de dieta mais saudável. Você fala, eu sou vegetariano, ou eu não como carne. Isso não deixa você, né? Não faz você ser mais saudável. O que faz é você incluir todos esses alimentos. Eu tive uma paciente semana passada, adolescente, né? Então você sabe. É, uma querida, mas ela, nos lanches, o lanche que ela leva para a escola é uma identidade. Né? Como é que tá todo mundo comendo um pacote ali e ela vai levar ovo de Sim, codorna? verdade, é muito diferente. Você É. entende? Ainda mais para Aceitação. adolescente que está vulnerável a se encaixar naquele universo, né? Imagina, a adolescência tem todas aquelas questões. Seu ovo de codorna da turma vai ser mais uma questão, né? Ovos, pepinos em palitos, aqui seria maravilhoso, tomate, Sim, cereja, né? Quando é pequenininho a gente ainda consegue, é lúdico, eles depois. gostam, mas depois eles precisam se identificar. Falei, não, tudo bem, a gente mantém aí o bolo que você quer, né? Mas tudo bem levar uma fruta junto? Você come os dois? Pode ser assim? Ah, não, beleza. Ah, então tá. Pronto, filho, né? Exatamente, E eu Carol. acho que é bem isso. É para todo mundo a Whole Food Plant-Based Diet? Ah, é para geral. Criança pode, grávida pode, rico Todo pode, mundo pobre pode. pode. Daí a gente põe assim um parênteses, né? Desde que ela seja bem planejada, né? Então a gente Perfeito. planeja bem esse cardápio, entende aí se existe lacunas nutricionais. O que é importante? Gestante, por exemplo, ela precisa ser suplementada, independente se ela é vegetariana, se ela é onívora. Né? Se ela come ou não come carne, ela precisa de uma suplementação adequada porque as necessidades estão aumentadas. E hoje a gente sabe que entregar uma nutrição adequada para a gestante é entregar uma futura geração mais saudável. Né? Exatamente. Então é bem por aí. Então, assim, não é porque é plant-based que eu tô falando muito de suplemento, alimento enriquecido, não é para todo mundo isso, provavelmente, né? Então, quando elas são bem planejadas, elas são saudáveis e elas são adequadas a qualquer ciclo, qualquer estágio de vida. Perfeito. Que foi uma pergunta que fizeram. Se dava para gestante, se podia para introdução alimentar? Pode. Se é uma dieta da moda, não é, porque eu acredito, Não é? né? Eu não sou eu que acredito, os estudos mostram, aí a gente vê que ela é possível e ela tem, parece ter, em estudos populacionais que se tira uma foto, gostei desse tira uma foto, Carol, mostra que o perfil de doenças crônicas fica muito menor. Tem um estudo que é o The China Project, que é do professor Colin Campbell, lá de Cornell, que ele mostra exatamente isso. A China, na década de 80, e como mudou o padrão alimentar, se ocidentalizou o padrão alimentar com gordura saturada de leite, proteína animal, e como a incidência de câncer de intestino aumentou na população. Né? Porque realmente é isso que a gente está vendo. E aí, quando você falou da fruta, eu acho que é interessante a gente frisar isso. Grande parte das pessoas que eu tive um engajamento bom quando eu fiz essas perguntas. Acho que foi mais de 75% das pessoas falaram que não comiam frutas porque esqueciam na geladeira ou na fruteira. Ou seja, tinha fruta em casa, se preocupa em comprar, mas ela não lembrava de comer, aí ela estragava.
E aí o planejamento é super importante, de você criar o hábito de colocar a fruta junto da sua refeição. Ela ser a sua sobremesa, ela pode estar na salada, né? Tem frutas que ficam muito gostosas na salada de folha, manga, pera, maçã, o próprio abacate. É. Então, assim, a gente pode misturar e levar a fruta picadinha misturada na salada que está levando para o trabalho ou que você está servindo para sua família. A gente criar novas formas de apresentar o alimento nas refeições. E aí ele vai caber nas refeições, senão ele não cabe se a gente não lembrar que ele pode ser utilizado de formas diferentes, né, Carol? Claro! E eu acho que não só isso, né? A gente precisa também, por exemplo, eu vou um depoimento pessoal. Eu minimamente me planejo, né? Obviamente, né? De fato, eu faço o que eu falo. Sim. E assim, mas assim, ao longo do dia, eu não. Pode ser que fique difícil para mim consumir, por exemplo, todas as frutas, ou pode ser que, mas principalmente pode ser que fique difícil para mim consumir as sementes, as castanhas e essa porção maior de um cereal integral. Então, de manhã, quando eu acordo, eu resolvo o meu problema. Né? Eu já faço um bowl com mingau de aveia, chia, linhaça, semente de girassol. Daí, ali eu já atingi as porções, né? Ali eu já atingi as porções de sementes oleaginosas. E a aveia que é importante, né, para mim. E depois, em cima desse mingau de aveia, eu coloco canela também, que eu gosto. E às vezes eu exagero, fica com aquele gosto metálico, sabe? Então, assim, eu como todo mundo. E aí, ali eu aproveito e eu já consumo pelo menos umas 2 ou 3 frutas diferentes, né? Então, eu sempre tenho ali, eu escolho uma cartela ali, pelo menos de frutas vermelhas, arroxeadas, a outra verde ou amarela, assim, eu escolho aí umas 2, 3 cores, já põe em cima desse bowl e pelo menos, se no meu dia não der nada certo, 2 porções de frutas eu garanti ali. Então eu tenho, mas isso funciona porque eu sou uma pessoa super diurna, né? Sim. Eu acordo animada, eu acordo morrendo de fome. Eu não. Aí, tá vendo como a gente precisa entender? Eu faço isso no almoço. Eu já tico o que eu tenho que ticar, sabe? Então, por isso que eu te falei que é um autoconhecimento, o autocuidado é se conhecer. A gente precisa entender que momento é o mais propício, que eu tô mais propícia, né, a cumprir aí, ou melhor, a comer com prazer. Exato. Coisas que durante o dia podem se tornar ali um pouco mais complicadas, ou eu fico mais à mercê do que pode acontecer no dia, sabe? Não, acho que essa dica sua é ótima. É pensar na refeição que você tem mais tempo e que você talvez consiga se planejar melhor, tenha maior oferta de alimentos diferentes e aí você focar nessa refeição para atingir ali as orientações da nutricionista. Se pode para diabetes? Pode, então já respondo. Super. Melhora muito. Sabe por quê, né? A grande chave aí são as fibras. A gente aumenta a gente precisa consumir em média 25 gramas de fibras de fritas, olha que ótimo. 25 gramas de fibras por dia. O brasileiro não atinge nem 20. A gente tem estudos mais recentes mostrando que para a prevenção de doenças crônicas, para a prevenção do diabetes e principalmente a doença do colo do intestino, colo retal, né, que você comentou. Sim. Essa dose ela chega a quase 28, 29 gramas. Então, assim, é bastante fibra. Só tendo uma alimentação cuja base é vegetal a gente consegue atingir. E a grande questão do paciente portador de diabetes é essa. Ele precisa diminuir o índice glicêmico desses alimentos. E isso só é possível quando a gente tem uma matriz alimentar, quando a gente tem um alimento que é rico em fibras, ou seja, os vegetais, né? Fora que os vegetais têm um bando de fitoquímicos, né? De compostos ativos aí que não são nutrientes, mas vão modular funções super importantes, como a resposta glicêmica, por exemplo. Exatamente, exatamente. Já estou terminando as perguntas. Uma pergunta que até a Luíse fez. A Luíse, nossa amiga geriatra de São Paulo. Oi! As propriedades do chá
na alimentação plant-based, se pode ajudar na digestibilidade das fibras que a gente vai estar aumentando com as verduras, com as frutas. Se tem algum, se você costuma orientar, se tem alguma propriedade. E queijos menos processados, para quem gosta muito de queijo, quer continuar comendo queijo, para comer um queijo menos danoso. Legal. Bom, os chás, eles têm inúmeras propriedades. Eles não têm valor nutricional. Se você não adoçar o chá, se você não colocar leite no chá, por exemplo, como se faz na Inglaterra, ele não tem valor nutricional em termos de caloria, gordura, carboidrato ou proteína, né? Mas ele tem óleos, os óleos essenciais, que acontece principalmente se a gente está usando casca de algum alimento, ou de algumas ervas, né? Tem alguns ativos importantes ali. E eles têm situações diversas. Então, por exemplo, eles podem ser anti-inflamatórios, eles podem ser calmantes, eles podem auxiliar a digestão também, né? Então, a gente tem aí uma cartela de chás com diferentes propriedades. Então, por exemplo, a Lu perguntou de digestibilidade, né? O gengibre é um chá que proporciona um conforto digestivo depois das refeições, por exemplo. Agora, o que a gente tem que colocar? Que milagre é outra coisa, né? Não tem chá detox, gente. Os chás, eles vão ser dentro de uma alimentação saudável, eles otimizam até para aquele momento que você precisa ali, ó, de um relaxamento, né? De mindfulness, né? Que a gente chama. Por exemplo, em dietas para controle de peso, tomar um chá antes das refeições não é que vai cortar caloria, não é que vai não absorver gordura, por exemplo, mas você se acalma para fazer aquela refeição. Aí você come de maneira muito mais consciente, aí você mastiga melhor, aí você entende melhor os sinais de saciedade, por exemplo, né? Tem chás que são ricos em cafeína, e daí são super importantes, podem dar energia, né? Então, sim, eles complementam muito bem uma alimentação saudável. Perfeito, né? Carol. E os queijos? Então, como é que eu vou ajudar o Lu? Porque, assim, Lu, independente do processamento, ele pode ser mais processado, menos processado, ele vai ter o valor nutricional é bem parecido. Ele continua tendo gordura saturada, que é a base do queijo. Né? Que é uma delícia, mas é por isso que ele é saturado. Daí você fala, não, então aqueles queijos mais maturados, artesanais, né? Não, delícia! Mas ele continua tendo gordura saturada e ainda mais sal, né? Exatamente. Acho que é importante a gente frisar isso, porque às vezes a gente fica achando que só porque é o queijo prata, é o queijo mussarela, então o queijo de ovelha, entendeu? Não, gente, é queijo, né? Então, queijo. Que fique claro. Por isso que, assim, eu sempre aconselho... bom, lista de ingredientes salva bastante, né, também. Os queijos, eles são feitos de leite e as enzimas que causam coágulo, né? A massa e depois e outros micro-organismos para fazer processos de fermentação, né? Dependendo do tipo de queijo. Então, escolha aquele que você gosta, né? Escolha aquele que você gosta de comer, muito. Coma com prazer, né? Porque aí você come, use na salada. Ainda mais esse processo de quem está começando aí, eu não como nada, eu não gosto de folha, eu não gosto de nada. Poxa, se você colocar um gorgonzola, né, talvez levanta né? qualquer salada. Levanta qualquer salada. Então você põe um gorgonzola, pera, nozes. Nossa, fica né? muito bom. Fica muito bom. Recomendo. A gente está colocando, sei lá, rúcula, pera, nozes, gorgonzola. Eu tô colocando 3 para um alimento que só vai elevar o sabor. Né? Sim, então, sim. E eu acho que a gente tem que voltar. E eu acho que a gente tem que voltar, Carol, na questão do livro de receitas, né? Quando eu casei, eu fiz 5 anos de casada ano passado, eu ganhei um livro de receitas, né? Então a gente voltar a criar receitas familiares e a gente incluindo mais os vegetais. Agora, quando acabar lá, eu vou fazer um tabule de quinoa, que eu vi aqui no Instagram, no perfil de uma outra nutricionista, que em vez de usar farinha de quibe, né? Você usa
a quinoa. E aí você coloca lá o pepino, a cebola roxa, o tomate, a hortelã, a salsinha. E aí são coisas práticas de fazer. Você faz uma quantidade boa, dá para você levar para almoçar no outro dia. E aí você complementa com a fruta, complementa com feijão. Então acho que é isso que é importante a gente tentar fazer. Não precisa de muito luxo. Não precisa comprar livro caro de receita. A gente tem um arsenal de profissionais excelentes, como a Carol reforça aqui, que distribuem conteúdo gratuito, com receita, com e-book. Então, assim, não tem motivo. Eu acho que é realmente a gente trazer esse conceito de comer arroz com feijão, que é bom. Não é preciso tirar arroz com feijão para a gente fazer dieta de emagrecer. Né, que eu acho que isso foi um conceito durante muito tempo difundido de comer só uma salada de folha, que eu falo que é o alface, o tomate, a cebola e uma carne, uma proteína que cabe na palma da sua mão. Não é isso que emagrece, tá? Com saúde. Se você está procurando alguma alimentação que encaixe na sua rotina, que vai te gerar saúde, não é isso. Eu acho que vale a pena ler o conteúdo de quem está produzindo, falando a respeito disso. É acessível para todo mundo. Como a Carol disse no início, eu tenho a bandeira #MEV para todos. Eu acho que a gente tem que trazer essa questão para todas as pessoas, que isso que vai fazer com que a gente viva numa situação de vida melhor e a gente desmistificar que produtos prontos só que são saudáveis, né? Então, às vezes eu falo para o paciente que eu prefiro que ele coma um pão francês do que um pão super industrializado, que o que menos tem é alguma coisa integral ali dentro. E aí eu acho que é isso, a gente redescobrir o prazer de comer, de cozinhar, né, Carol? E comer as coisas que a gente compra. E assim, hoje eu vejo, né? O óleo tá caro, o arroz também tá caro, o feijão tá caro, mas estão menos caros do que a carne. E é realmente retrabalhar as crenças que têm realmente essa ligação com o status, né? A dificuldade que as pessoas antigamente tinham de comer carne vermelha e que durante um período da economia do nosso país elas tiveram acesso a essa comida e que agora está difícil de novo. E isso a gente pode enxergar como uma oportunidade de saúde, tá, gente? Então, assim, é lógico que eu não queria que tivesse crise, é lógico que eu não desejaria que acontecesse a Covid, que as pessoas estivessem com restrição de renda e de comida. Tem gente no nosso país que está ficando sem comer. Mas a gente lembrar que a carne vermelha não é tudo. Assim também como o ovo não é herói de tudo. A gente pode comer ovo, pode comer carne vermelha, eu como. Eu sempre falo a verdade, eu como e tomo leite. Mas a gente lembrar de incluir os outros alimentos, né, Carol? Finaliza aí. Eu também, eu como de tudo, mas a base da minha alimentação são os vegetais. Deixa eu ligar aqui Quantas perguntas? Pra gente. Duas pode perguntas mandar, pode mandar. Gente, quem tiver aí quiser perguntar, tem 2 perguntas. Escreve aí que as 2 primeiras que forem pertinentes eu vou ler para Carol. Fê, sabe, a gente estava falando sobre controle de peso, né? A obesidade é muito complexa. A ciência ainda não conseguiu entender e nem tratar direito a obesidade. Senão a gente não teria, né, metade, 1/4 aí do planeta, né, com excesso de peso, com obesidade. Então, as pessoas respondem diferentes a diferentes tipos de dieta. Né? Então a gente precisa ter uma individualidade importante aí nessa questão. Mas a gente, enquanto profissional de saúde, principalmente a gente aqui nas mídias sociais, né? Eu sempre falo isso, qual que é o papel de um nutricionista, de um endócrino estar no Instagram, fazendo live, né? É levar conhecimento. Né? E quando a gente leva conhecimento para o Brasil, que é esse país aí de dimensão continental, né? O que serve para um não serve para outra pessoa. Então a gente tem aqui evidências científicas que mostram que dietas ricas em vegetais, elas atingem grande parte da população. Elas são saudáveis para a grande maioria da população. Né? E é por isso que a gente reitera, então, esse posicionamento, né? Porque aqui a gente está falando com um monte de gente né, não tem aquela prescrição individualizada. Então, assim, comer assim, porções de vegetais vai ser sempre saudável, né? Sim, sim. É isso. Perguntaram da suplementação. Então, aquilo que eu falei. A maioria das dietas que
sim, vão precisar aí alguma suplementação, né? Eu sou nutricionista, eu no meu mundo encantado, eu adoraria que que a alimentação saudável fosse capaz de suprir as necessidades de todo mundo, né? Mas daí as minhas fadinhas da nutrição, elas precisam cair na realidade, né? E entender que isso não acontece na grande maioria da população. Então, qual é a minha conduta, né? Eu entendo a carência nutricional que existe naquela dieta e a gente faz em paralelo suplementação e educação nutricional. Porque ninguém pode ficar em carência nutricional deliberadamente. Não, eu sei que eu não como zinco, então eu não vou comer zinco até eu conseguir comer levedo de alguma coisa. Não. Então a gente trabalha a educação nutricional, como eu falei, passo a passo, para deixar essa alimentação cada vez mais saudável. E, em paralelo, suplementa-se. Porque a gente não quer negligenciar a saúde, a gente não quer ninguém em carência nutricional. Ou suplementa, ou escolhe, como eu te falei, esses alimentos mais fortificados e enriquecidos. Olha, retirou meu leite, o que eu tomo no lugar do leite? A Carol falou super bem no início. Você vai me mandar o vídeo, né, Carol? Salvo, eu vou publicar no IGTV. Então, assim, tem substitutos para o leite, a Carol falou, e também a suplementação, que foi o que ela falou, é individualizada, né, Carol? Assim, dependendo da necessidade que você tiver de suplementação de cálcio, vai ter que tomar uma suplementação ou um leite vegetal enriquecido com cálcio e vitamina D. Aprendi. Exato. E sobre o colesterol também, a alimentação plant-based é uma opção excelente para o colesterol, né, Carol? Excelente, sobretudo eu te indico obrigada, Marta, você também, é gente fina. E eu sobretudo indico também a aveia, aí uma de 3 a 4 colheres de sopa de aveia ao longo do seu dia, porque a aveia tem uma fibra bem específica, ela chama beta-glucana. Essa fibra, quando ela é fermentada pelas nossas bactérias lá, pela nossa microbiota do intestino, depois de fermentada, ela tem como é que eu vou dizer, né? Uns produtos desse metabolismo que ficam aí circulando, vão lá no fígado, aumenta a captação de sais biliares, de colesterol e por um monte de coisa lá, diminui o seu colesterol. Então, só para dizer que acontece, né? Mas grava isso. Para quem quer reduzir colesterol, né? 4 colheres de sopa de aveia em uma base de alimentação saudável pode te ajudar. E as fibras de uma maneira geral, com certeza. A última pergunta, Carol, para você ir embora e jantar também. Alguma dica para mulheres na menopausa alimentar? O que você acha? No climatério, né? Então, aí a gente vai ter que começar a repensar o tamanho das porções, né? Porque controle de peso a gente tem que controlar a vida inteira. Ponto, né? Mas a mulher com essa alteração hormonal característica do climatério, a tendência ao acúmulo do peso é maior. E o gasto energético acaba sendo menor também. Então, proteína e exercício físico de força para manter essa massa magra, manter metabolismo, manter autonomia, né? E aí a alimentação rica em soja também pode favorecer em alguns aspectos, né? Mas eu acho que o principal é o controle da porção e atenção às proteínas. Aí quando a gente fala aí de uma alimentação baseada em planta ou baseada em vegetal, talvez nesse caso a gente possa usar também aí algumas proteínas de soja, por exemplo, né, para complementar a dieta. Perfeito, Carol. Muito obrigada. Adorei. Vamos fazer mais vezes. Agradeço mesmo, desculpa a confusão no início. Aguardando o seu vídeo para mandar aqui no IGTV para todo mundo poder assistir essa maravilha de conteúdo. Muito obrigada. Vou fazer isso agora. Fê, obrigada a você pelo convite. Eu admiro você um monte. Foi um prazer. E estamos aí. Neve para todos. Hashtag Neve para todos. Tchau, gente. Boa noite. Beijo, Carol. Boa noite. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.